Nação flamenguista, mesmo o Palmeiras ganhando aí, né? 2-0 em cima do Santos. Mesmo o Palmeiras botando 3 pontos ali de vantagem para o Flamengo, né? Mas Abel Ferreira sabe que tem um grande adversário pela frente e que não pode vacilar, que é o Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, não tem nada ganho e também não tem nada perdido. Tudo pode acontecer, né? Então, aqueles palmeirenses que acham que já são campeão do Campeonato Brasileiro, aqueles palmeirenses que acham que já são campeão da Libertadores, precisa ver esse vídeo. E Abel Ferreira é bem claro, pessoal. Não tem nada ganho. O Flamengo é um grande adversário, né? Tem muito campeonato pela frente. Nada mais, nada menos. São o quê, pessoal? 7, né? 7 jogos que vem pela frente. Então, tudo pode acontecer. Inclusive o Flamengo se recuperar, até porque, primeiro, que o Flamengo não é Botafogo. Segundo, são 3 pontos, pessoal. Não são 10 pontos. São 3 e tem 21 em disputa. Então, pessoal, se o Flamengo ganhar do Santos e o Palmeiras vai fazer um jogo duríssimo contra o Mirassol, né? Não perdeu ainda na sua casa, né? O Palmeiras vai ter que quebrar esse tabu. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo ainda tá na briga. E se o Flamengo conseguir arrancar essa vantagem aí do Palmeiras, o Flamengo chega mais do que favorito na final da Libertadores, né? Vamos ver o que Abel Ferreira falou e, queira ou não queira, mandou um recado para sua torcida. Calma, calma, porque não tem nada ganho, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Cresce do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Roda a vinheta. Eu acho que a primeira e a segunda parte foram muito semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos 2 situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos, e infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. O intervalo que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma toada. Fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem. Os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa para aquilo que fizemos nos 90 minutos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Olá. Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando o Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio campo com mais qualidade para, quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe, e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe pro companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado? Verdade, foi questão de jogo? Foi treinado ontem. O Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andrés aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador eu penso que, eu acho que não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha que ver depois com as tarefas defensivas, e foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio, porque só estávamos com o Andreas e o Veiga, e com os 2 centroavantes na frente. Depois reforçámos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de 3 médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano. Se nós não tivéssemos
a ganhar, o Veiga poder entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as duas coisas que eu acho que nós precisávamos, dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E fiquei, eu particularmente disse-lhe isso no final, porque fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo, mas isso é só a minha opinião. Abel, boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em duas frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também no último fim de semana, com esse espírito de decisão, como se fossem finais, porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória, de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil. Portanto, eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto numa altura destas nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros. Não é justo. Não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que se está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari, do Web Rádio Verdão. Abel, eu queria puxar um pouco para a questão do mental. Mesmo depois de tudo que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que
um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos, mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para entrarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que está a passar, manter a calma quando a euforia está aí, está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes nós olhamos muito para aquilo que os outros têm e aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar, né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de ver o trajeto, o que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão. Vocês escutaram aí, né, pessoal? O Abel falando. Não tem nada ganho. O Palmeiras vai perder ponto até o final do campeonato, mas para isso o Flamengo precisa ter feito o seu dever de casa, né? Principalmente vencer seus adversários, né? E Abel tem consciência, Abel vai pegar jogos difíceis, inclusive os próximos. Mirassol fora de casa, esse mesmo Santos aí lá na Vila Belmiro com o Neymar, Santos precisando vencer para sair de uma zona de rebaixamento. Então, pessoal, o Palmeiras vai fazer jogos difíceis. A gente sabe, Abel sabe, o Palmeiras vai perder ponto. Não tem nada a ganho, né? Ele deixa bem claro, não tem nada a ganho. Claro, o torcedor fica eufórico, né? Fica comemorando antes do tempo, mas ele sabe, ele tem a consciência que não tem nada a ganho. E outro, ele sabe que quem tá na cola é nada mais, nada menos que o Flamengo, pessoal. Simplesmente isso, né? E poucas pessoas pensam nisso. Portanto, eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único. E quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início no Palmeiras era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que a Cavadinha, o gol de Cavadinha resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui, sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, a sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e
e cuidou dele. Lembra-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne. E se calhar os mesmos que criticaram como criticaram agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo, não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este, a consistência é esta, foi a seleção fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas, eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função, é ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele e nós demos-lhe o tempo para que... Pois é, pessoal, Abel Ferreira aí soltou o verbo desabafando, né? E algumas coisas que ele disse aí eu também concordo, né? Tô vendo muito palmeirense aí querer, na verdade, comemorando antes do tempo, né? Quando no fundo, a gente sabe que não tem nada a ganho, pessoal. Não tem nada a ganho. O Palmeiras sabe que tem um adversário fortíssimo pela frente, né? Ele sabe que o Flamengo é um adversário que, se o Palmeiras vacilar, o Flamengo está encostado. E outra coisa, pessoal, só é 3 pontos. Só é 3 pontos, né? Eu vejo muita gente aí, muita gente, né, principalmente os palmeirenses, achando que já estão com a taça na mão, né? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem competição pela frente. Eu acho que o Flamengo ainda pode se recuperar. Até porque o Palmeiras tem jogos difíceis, pessoal. Vai ter o Mirassol, o próximo jogo. Depois vai ter o Santos, né? Santos precisando da vitória. Então não é porque o Palmeiras está 3 pontos à frente do Flamengo que vai ser fácil, né? O resto da temporada, né? Muita coisa para rolar. E Abel Ferreira foi bem claro, vai perder pontos, sim. O Palmeiras vai perder pontos até o resto da temporada. Não esteja pensando que o Palmeiras não vai perder pontos, né? Então o que a gente espera é que realmente o Flamengo não vacile novamente. A gente espera que o Flamengo mantenha seu desempenho e recupere aquele futebol que vinha jogando. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo está preocupado. Por quê, pessoal? Porque o time parece que perdeu a vontade, né, de jogar. É um time que, quando você olha para o jogo do Palmeiras e olha para o jogo do Flamengo, o Palmeiras é ligado nos 220, o Flamengo ligado nos 110. A voltagem é totalmente diferente, né? Então, a gente espera que o Flamengo venha recuperar aquele bom futebol, né? Futebol de intensidade, né? Mas não é intensidade só quando joga no Maracanã, pessoal. O Flamengo tem que jogar com a mesma intensidade quando joga fora de casa. Isso aí é um fato, né? E outra coisa, pessoal, a Abel sabe que se o Palmeiras vacilar, o Flamengo tá logo ali atrás, né? Diferentemente, né, quando era o Botafogo, né? O Palmeiras botou ponto na frente aí, não perdeu a competição porque era o Botafogo, né? Mas ele sabe que agora tendo um Flamengo pela frente, é totalmente diferente. Se vacilar, o Flamengo passa por cima. Então, pessoal, quem é palmeirense, né? Não comemora antes do tempo. E a Abel já deu a letra. O Palmeiras vai perder 5 pontos. O Palmeiras tem jogos difíceis. O Palmeiras tem adversário que não é um adversário bobo, que é o Flamengo. Então, eu acho que a Abel assimilou bem, né? Esse final de temporada, né? Esse final do campeonato, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil. Tanto para Flamengo como para Palmeiras. E eu vejo muito torcedor palmeirense comemorar porque o Palmeiras botou 3 pontos de diferença, né? Pessoal, 3 pontos de diferença o Flamengo pode tirar no jogo, encostar novamente. Claro, vai ficar igual no número de pontos, mas vai ficar atrás em número de vitória, né? Vai ficar uma vitória a menos. Aí qualquer outro tropeço do Palmeiras, o Flamengo passa na frente, né? É difícil? É difícil, mas o Palmeiras vai fazer jogos ali que a gente sabe que vai ser difícil também, viu? O Flamengo vai fazer? Vai. O Flamengo vai fazer muitos jogos difíceis, né? Atlético Mineiro, Santos, mais quem? Fluminense. Mas
Se tem um time hoje no futebol brasileiro que pode tirar essa diferença de pontos do Palmeiras, esse time é o Flamengo. Não vejo nem outro time ter condições de tirar essa diferença de pontos hoje do Palmeiras, né? Por exemplo, se fosse o Cruzeiro. Se fosse o Cruzeiro, poderia entregar a taça aí para o Palmeiras, né? Mas como é o Flamengo, pessoal, o Flamengo tem condições. O Flamengo pode sim tirar esses pontos. E a gente espera que tire, né? Vamos começar aí a fazer um grande jogo. Fazer um grande jogo contra o Santos. Vencer bem. Quem sabe aí um tropeço do Palmeiras, né? Jogando lá em Mirassol. Pode acontecer. Mirassol tá invicto, né? Lá. Não perdeu essa temporada ainda. Então, sem sombra de dúvida, pode acontecer, né? Quem sabe o Flamengo ganhando, o Palmeiras perdendo, o Flamengo encosta novamente, né? E esteja na briga, né? E a final da Libertadores, o Flamengo tem que vencer o Palmeiras, pessoal. Tem que vencer. A gente sabe que vai ser difícil. Mas o Flamengo não pode perder a segunda Libertadores, independente do que aconteça para o Palmeiras, né? O palmeirense já tem isso na cabeça, né? Ganhou a primeira Libertadores em cima do Flamengo. Todo jogo que o Flamengo vence tem a desculpa. Não, a gente venceu na Libertadores. Não, a gente venceu na Libertadores. Então o Flamengo tem que quebrar esse tabu. Tem que vencer a Libertadores e tem que jogar bem e tem que trazer essa Libertadores para o Rio de Janeiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.